Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a informações do nosso canal. Pessoal, não passa esse vídeo se você quer informação sobre a BR-319. Ouça esse debate que teve aí com o André Marcílio, presidente da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, e uma pesquisadora. Veja quem está contra a repavimentação da BR-319. Peço para quem puder, galera, se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha, deixa aí o seu like. Muito importante o seu comentário sobre esse debate, galera, beleza? Vamos lá pro vídeo e até outra hora com informações aí da BR-319. Valeu! A gente está debatendo um estudo de impacto ambiental sobre uma rodovia que já existiu no passado, Álvaro. Essa rodovia, inclusive, Álvaro, ela foi explodida criminalmente e ambientalmente em 1988. Nós temos testemunhas oculares que essa BR foi explodida por questões políticas e econômicas. O que me deixa mais intrigado é que todos os estudos ambientais que fazem na 319 hoje em dia, inclusive esse do próprio Instituto, falando sobre os problemas ambientais do presente, não falam da explosão da BR-319 simplesmente e nem querem registrar a fala das comunidades tradicionais que estão lá no meio da 319, que eles sabem quem são e que querem a rodovia, querem a BR-319. As comunidades tradicionais que moram na margem da BR-319 participaram e já participam de diversas audiências ao longo de todos esses anos. Para você ter uma ideia, Álvaro, esse estudo que ela está falando aí que aconteceu ano passado, tem 10 anos que eles estão fazendo. 10 anos. Estudo de impacto ambiental, esse é o quarto estudo de impacto ambiental. Mais de 200 milhões de reais dos cofres públicos já foram gastos em estudos de impacto ambiental para poder se discutir a viabilidade sobre uma rodovia que já existiu no passado. Isso é um verdadeiro absurdo. O mais absurdo de tudo, Álvaro, lá em 2007, sabe o que fizeram, Álvaro? Assinaram um ataque, um termo de ajustamento de conduta que considerou a rodovia uma estrada nunca existente. Por esse ataque, nós estamos debatendo essas questões hoje. E isso, nós do movimento que defende a BR-319, não é que nós somos contra a questão ambiental. Pelo contrário, Álvaro, os movimentos ambientalistas sequer citam, por exemplo, que a Polícia Militar está 24 horas lá na BR-319. A ADAF, Agência de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal, está 24 horas na BR-319. A Polícia Rodoviária Federal fez diversas apreensões de madeira, não na 319, na BR-230, inclusive dos municípios que ela está citando, onde o foco de calor é na 319, e diz que a área de influência que é a BR-230. A BR-230, Álvaro, é muito distante da BR-319, o trecho do meio, que a gente discute aqui sobre a questão da legalidade ambiental. Então tem muitos estigmas, muita lenda urbana que precisa ser debatida, que precisa ser colocada. A BR-319, esse estudo que foi apresentado agora, existe as unidades de conservação, elas funcionam. A maioria dessas unidades de conservação são responsabilidade do Estado do Amazonas. Muita gente coloca a culpa, por exemplo, no município e na União, sendo que nem é de responsabilidade deles. Então nós estamos aqui para debater, para construir um bom debate e principalmente para que a gente resgate uma história que a BR-319, ela sempre foi um motor de propulsão para a nossa região e com certeza será ela sendo repavimentada novamente. Ok, vamos ouvir então agora, né, a doutora Paula Garrido aí, que é pesquisadora e tem, obviamente, essas informações aí para a gente. Doutora. Obrigada. Eu acho que primeiramente seria importante esclarecer que esse não é um trabalho do IDESAN, tá? Esse foi realizado pelo Observatório BR-319 e existem ações, a gente é uma rede, 10 organizações fazem parte desse observatório e entre elas nós temos, por exemplo, a COIAB, que é uma instituição muito importante, representativa dos povos da região, e também faz parte do Observatório CNS, que é o representante das comunidades extrativistas, né? Então nós temos representantes legítimos das pessoas que serão os principais afetados ali
por essa obra de infraestrutura, né? Eu também acho que vale a pena aqui colocar que a maior parte desse desmatamento detectado por esse relatório, 90%, mais de 90%, estão no município sul da rodovia. Tá? A parte desse desmatamento acontece em florestas públicas não destinadas, então são florestas que não são destinadas a serem unidades de conservação, a terra indígena, assentamentos, e esse desmatamento acontece a maior parte nessa área. O desmatamento ele vem aumentando tanto nos últimos anos no Strada, nessa região sul do Amazonas, que essa área ela já é conhecida como a nova frente de desmatamento da Amazônia, né? Uma das novas frentes. Então, é uma região que ela tem sofrido muita pressão de desmatamento e de focos de calor. O André também disse que as unidades de conservação estão ali, que elas desempenham seu né, na proteção das florestas. Eu concordo em partes com o André. Muitas unidades de conservação elas existem nesse território justamente para barrar, né, o desmatamento nessa área, mas o que a gente vê nas nossas análises é que essas áreas elas já estão muito pressionadas. Então, para você ter uma ideia, um pouco depois de vocês me fazerem esse convite para participar do programa, eu recebi os dados do Amazon, né, do SAD, de desmatamento de janeiro. Então, janeiro, né, todos os municípios ali do sul do Amazonas que a gente monitora, eles bateram um recorde de desmatamento em janeiro, agora também. Então, isso já é um indício de que esses aumentos de desmatamento não ficaram ali só em 2021, né? Bom, com relação ao trecho do meio, então ficou claro que, na verdade, o foco de calor, porque teve uma pergunta dele ali na questão, a senhora falou que a concentração desse registro de desmatamento é o sul, né, da rodovia, ou seja, eu entendo que seja o sul do estado também, não? A gente não faz uma análise só pelo trecho do meio, não. A gente analisa a rodovia inteira, a área de influência da rodovia, pega esses 13 municípios, essas 42 unidades de conservação, essas 60 indígenas. As nossas análises, elas não são restritas ao trecho do meio. Ô Álvaro, pois ela respondeu a nossa pergunta, né? O trecho do meio, para quem já andou na BR-319, sabe como é. É um trecho alagado, é um trecho onde foi construído sobre áreas alagadas, né? Onde tiveram que construir grade por cima de grade para poder ter uma rodovia trafegável na época de 1976, para te ter uma ideia, Álvaro. O peso bruto era no máximo até 14 toneladas no máximo, que era o tamanho do caminhão mais pesado que tinha na época, em 1976. Então, o que a gente percebe? Que os focos de calor estão no sul do Amazonas, numa área que é próxima da região da BR-319, e se concentra principalmente no município de Lábrea, no município de Apuí, que são municípios onde a BR-230 está ligado, que é a BR Transamazônica, não é a BR-319, não é o trecho do meio que a gente discute o estudo de impacto ambiental, onde já foi gasto mais de 200 milhões de reais. E agora nós estamos finalizando esses estudos de impacto ambiental. O DENIT apresentou para a sociedade um estudo de qual teria sim o cuidado com a fauna e com a flora, inclusive com passagem de animais por cima e por baixo. A BR-319 mostrou sua importância na falta de oxigênio aos amazonenses. Quantos oxigênios poderiam ter chegado pela estrada e não chegaram porque a gente não tinha uma rodovia? Como a gente observou que poucos Boeings da FAB poderiam trazer oxigênios e trouxeram poucos pela via aérea. Pela via hidroviária, Álvaro, demorou 12 dias. Pela 319 chegou em 5 no inverno e caminhão sendo atolado. Os focos de calor estão ao sul. E é isso que eu queria que a doutora Paula explicasse um pouco a possibilidade de, ao liberar aí essa obra no centro do meio, e aí ele citou que é uma área alagadiça e tal, encharcada, ou seja, se tem água, a dificuldade maior ainda de ter de focos de incêndio. Eu queria que a senhora explicasse um pouco tecnicamente, óbvio, né? Porque a sua área é a parte mais técnica aí do trabalho. A maior pressão de desmatamento e de focos de calor
ela vem dos municípios do sul do estado e também que circundam a região sul, né, da rodovia, mas não são só esses municípios que o André citou, não. Nós temos o Maitaba tendo recorde de desmatamento, né, Tapauá é um que quase não aparecia antes, né, nos nossos monitoramentos de desmatamento, porque não tinha grandes números de desmatamento de focos de calor, e nos últimos 2 anos é um município que vem batendo recorde em cima de recorde de desmatamento e de focos de calor, ainda que esse desmatamento ele vem avançando, com esses discursos de que a rodovia ela vai ser totalmente repavimentada, né, também avançam. Eu quero deixar claro aqui que o observatório ele não é contra a rodovia BR-319, mas nós não queremos que essa rodovia ela seja feita de maneira, né? Nós queremos que as causas socioambientais sejam levadas em conta em todo esse processo. Nós não somos contra o desenvolvimento e não somos contra essa rodovia. A gente acha que isso é um discurso já ultrapassado, né? Nós entendemos que uma estrada ela facilita uma ocupação. Então, conforme essa rodovia ela fica, quando essa rodovia fica pavimentada, pode acontecer o que está acontecendo no sul da rodovia, que é um trecho pavimentado, que facilita acesso, né, a florestas públicas, como já disse anteriormente. Então, isso pode se estender para o resto da rodovia, quando essa rodovia ela for recuperada, e é isso que a gente não quer. A gente não quer que esse processo de desmatamento ele avance pela rodovia conforme a rodovia fique mais trafegável. A gente não quer repetir o erro que já vem acontecendo em outras rodovias, erros passados que a gente viu que aconteceram, por exemplo, com a 163, por exemplo, com a Transamazônica, né? Essa é a questão aqui. Esses dados mostram que o desmatamento está avançando, sim, na região sul do Amazonas, que essa é uma nova frente de desmatamento, a gente não pode deixar isso de lado. O desmatamento ele vem avançando, ele vem batendo novos recordes, e isso pode piorar muito com a finalização dessa rodovia, caso essa governança, as fiscalizações, enfim, a presença dos órgãos fiscalizadores e a fortalecimento das unidades de gestão, eles não existam também nessa área. Essa é a questão. Queremos que os erros passados que aconteceram em outras rodovias aconteçam também nessa área de influência da rodovia 319. Mais ou menos uns 120 a 150 quilômetros da sede do município, só para você ter uma ideia. Itapauá é um município de influência da BR-319, com certeza. No projeto inicial da BR-319, Álvaro, para você ter uma ideia, inclusive tinha uma rodovia estadual que ligava a 319 ao município de Itapauá, já prevendo essas situações futuras. Só que enquanto o que aconteceu durante os anos, acabaram esquecendo dessa rodovia estadual e a mata tomou conta dessa rodovia que ligava o município de Itapauá à BR-319. Nós não somos contra desenvolvimento, mais uma vez, nós só queremos que esses resultados sejam sem tratamento, recorde nos municípios e que isso traga mais prejuízo para as comunidades que serão diretamente impactadas por essa obra de infraestrutura. A BR-319 é um tema complexo, é um tema importante, é um tema dos dias atuais que precisam de muitas horas para que a população amazonense possa conhecer o que é a BR-319 de fato e de direito. Nós da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, nós defendemos a repavimentação do trecho do meio com responsabilidade sustentável, ambiental, e é isso que nós estamos acompanhando e nós estamos vendo ao longo desses mais de 10 anos, que já se passaram pelo menos uns 3 governos federais fazendo esse estudo de impacto ambiental, e agora, assim a gente espera que no mês de julho finalize o estudo de impacto ambiental para a gente ter, então, a bendita licença para repavimentação dos 405 quilômetros, dos 877 que a BR-319 tem, sendo a única rodovia no mundo que metade é pavimentada e a outra metade não é.